Dor, Fisioterapia e Desenvolvimento Profissional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do podcast Faixa Preta, um projeto onde eu convido alunos e mentoreados da formação BiExpert e da Mentoria Expert para ter um bate-papo sobre dor, desenvolvimento profissional na área da fisioterapia. E hoje a nossa convidada é muito especial, direto de Osasco, São Paulo, doutora Alessandra Pellegrini. Essa conversa, trocar esse papo sobre fisioterapia, beleza? Muito boa noite a todos. Vamos ver se dá tudo certo aí. Doutora Alessandra, você me escuta? Escuto, Caio. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, tudo certo. Graças a Deus deu certo, com o celular descarregando, entrando e saindo, mas deu tudo certo. E aí, como estamos por aí? Tudo certinho. Dia de atendimento por aí hoje, não? Hoje foi. Cheguei agorinha há pouco. Graças a Deus. Muito obrigado pelo seu tempo, doutora Alessandra. Alessandra, por gentileza, conte pra gente aí qual é a sua história, por que você escolheu na fisioterapia, por que você escolheu a fisioterapia e quais foram os passos que você deu para chegar até aqui hoje. Eu me formei em físio porque na época que eu fui prestar vestibular eu tinha uma filha e ela era bebê e tinha síndrome de Down. E a coisa que ela mais precisava fazer naquela ocasião era fisioterapia. Então eu me inscrevi no curso imaginando que em algum momento eu pudesse ajudá-la. Então, esse foi meu grande motivador para fazer. Então, eu achei que ia fazer neuroinfantil. Saí e hoje sou especialista em coluna, mas no meio disso, eu queria fazer hospital, e aí eu achei que era ruim ficar trabalhando no final de semana, que o custo-benefício não era bom. Aí fui para a ortopedia, que era a minha segunda área favorita, e fui parando em coluna porque eram os pacientes que eu achava que era mais difícil tratar. Então aí eu fiz aqui em São Paulo a especialização na Santa Casa de São Paulo, e aí fiz alguns cursos aí que a gente vai falar sobre eles, eu imagino, Sim, até chegar em você. show de bola. Ale, como eu sempre falo com os convidados do podcast Faixa Preta, sempre o fisioterapeuta que está aqui tem um motivo brutalmente nobre para ter escolhido a profissão, né? Fui Eu escolhida. sempre, eu sempre falo que eu era atleta, né, de karatê e tive 3 tipos de lesões diferentes. Passei pelo sistema de ortopedia, corticoide, remédio, repouso. E toda vez que voltava tinha uma relesão, tinha uma recidiva, não sabia que fisioterapia existia. Ortopedista nenhum falava isso. E para culminar tudo, minha mãe teve o diagnóstico de fibromialgia, dor crônica generalizada, difusa, privação de sono. E aí isso só cresceu em mim a vontade de ser fisioterapeuta, né? Que legal que sua filha foi o motivo para você escolher a profissão. Eu brinco que os profissionais que têm essa causa nobres, né, para poder exercer a profissão da fisioterapia são os que mais têm resultado, né? Porque eles têm um motivo que a gente não consegue nem definir assim, quão especial é, né? E às vezes a gente tem colegas que estão levando a profissão com barriga e quando você pergunta, e aí? Por que você escolheu a fisioterapia? Ah, foi minha terceira opção, passei lá tal. Eu queria mesmo era isso aqui, né? Pô, que legal mesmo. Eu sabia em parte sua história, mas que legal esse relato aí. Além, em que cidade, estado você trabalha? Você falou que trabalha com coluna. E como foi que você me conheceu? Qual foi a primeira vez que eu apareci para você e quais foram suas impressões? A primeira vez acho que foi com a Patrícia Menzen, e depois que a gente é colegas de outra formação, né? E depois acho que vi a Ana, então foram as primeiras vezes que eu ouvi falar de você, acho que foi mais a Patrícia mesmo. Patrícia Menzen, lá do Rio Grande do Sul. A gente Isso, compartilhou uma live. E Aninha Cabral, né, de Curitibanos. Tá, que cidade é que você atua hoje? Osasco, São Paulo. Osasco, São Paulo. Mas está atendendo online também? Atendo também. Atende online também, né? Então já extrapola aí o meridiano osasquense, vamos dizer assim. Beleza. Você me conheceu através da Patrícia, conheceu através da Ana. E aí, provavelmente, eu comecei a ficar aparecendo para você em vídeos, tal, lives, por aí vai.
Como é que foi esse processo de decisão para você entrar para a formação BExpert? Por que que você entrou de vez aqui? A gente sempre fica vendo cursos assim de coluna, especificamente, né? A gente já vai chegar em algum momento, eu imagino que você vai falar que não é só coluna, mas aí a gente fica achando que é mais um curso de coluna, né? Ah, mas isso eu já sei, mas isso eu já estudei, sabe? Assim. E daí a Patrícia ficou falando muito que não era as coisas que a gente já tinha visto, e ela sempre falava que as sessões clínicas eram umas coisas que abriam muito a mente. E depois, acho que eu conversei bastante com a Ana também, ela falando sobre o jeito de ver o paciente. Então, talvez eu esteja avançando alguns estágios aqui, você me desculpa, mas é o paciente que não é obstrução mecânica, o paciente que é crônico, aí a gente fala assim, meu Deus do céu. Aí a gente fica com aquela, ele não vai melhorar em 3 consultas. Aí parece que você que é ruim e não que é a história desse paciente que não é uma obstrução mecânica, sabe? Então foi a partir daí que eu quis entrar na sua formação. Foi para suprir essa lacuna e acho que foi uma lacuna bem suprida. Que legal. Então, assim, esmiuçando aí esse seu comentário, eu lembro que você falou comigo no onboarding, né, quando você subiu para a mentoria, sobre um caso clínico de uma paciente, onde você fez o rastreio dos eventos de vida, né, desencadeadores de estresse. E aí eu te pergunto, assim, para esmiuçar mesmo, você acredita que antes de entrar na formação BExpert, você tinha uma visão mais mecânica e agora sua visão está um pouco mais neurocientífica? Por quê? Total. Porque a gente fica querendo encontrar, na verdade, eu acho que a gente já olhava o paciente querendo encontrar uma obstrução mecânica e não olhando o paciente com para entender qual que é o diagnóstico que ele realmente tem. Obviamente a gente quer que seja uma obstrução mecânica, vai ser melhor para todo mundo, não é mesmo? Mas quando não é, que também acontece bastante, é raro, mas acontece muito, quando é esse paciente que, e ainda mesmo que seja uma obstrução mecânica, um paciente cansado, que já passou por muitos lugares, que tem muito nocebo, que tem muitas crenças. Então, é a forma de abordar também esse paciente no meu modo de ver que muda. Então, eu acho que facilita para o paciente que ele também não fica super neurótico com exame, com remédio, com suplemento, com isso e aquilo. E a gente também não fica querendo que ele melhore em 3 consultas. Então, é mais honesto com a gente e é mais honesto com o paciente. O que, embora um paciente de obstrução mecânica ele possa sair da crise mais rápido, mas a gente aproveita mais tempo para ensinar ele não entrar na crise de novo. Então, a gente tem mais tempo para fazer essa parte da educação, que, sinceramente, é a parte que tem mais me encantado desses últimos períodos, sabe? Maravilha. Não, com certeza. Eu vejo assim que tem uma mudança também do perfil dos programas que vocês vieram, né? Tanto você quanto a Ana, quanto a Patrícia e tantos outros colegas que estão aqui no BeExpert hoje, que é a questão dos sistemas de cobrança que eu sempre falo, né? Aí eu quero que você dê a sua impressão a respeito disso, porque eu acredito muito que o fisioterapeuta tem 3 níveis, tem 3 tipos de sistemas de cobrança diferentes. Primeiro sistema de cobrança, que é a cobrança por consulta, a segunda por plano de tratamento e a terceira por complexidade do caso, né? E dentro da formação eu ensino esse segundo sistema de cobrança para vocês. Como é que foi assim para você implementar isso? Como é que você enxergou logo de cara que você entrou esse jeito de vender, né? Que não é por quantidade de sessão. Eu acho que dá muito mais conforto para a gente, por tempo, e para o paciente também, que a gente dá chance tanto para a gente errar, vamos dizer assim, né? Que a gente também vai errar, que acontece muito de a gente achar que é um caso mais simples e ele aparecer, se descobrir mais complexo ali no meio do caminho, você acha que é uma coisa, aparece com uma outra apresentação clínica. Então, acho que a gente fica mais tranquilo assim, pensando em condução de tratamento mesmo. Mas eu acho que tem um outro ponto que aí eu acho que você vai querer citar, que daí a gente acaba que
O faturamento aumenta sem a gente ter trabalhado mais. Que aí até eu tinha feito essa conta para te ajudar e eu me desculpa, esqueci no consultório. Porque para mostrar a diferença do primeiro trimestre desse ano, com a mentoria que eu entrei em dezembro, com o primeiro trimestre do ano passado. E que aumentou, mas não necessariamente trabalhei mais. Então, a Sim, primeira coisa que eu senti quando eu comecei a implementar, embora eu ainda não tenha implementado do jeito correto, porque apesar de a gente ter conversado nisso na mentoria, eu não sei se eu consegui fazer um cálculo que me fosse suficiente para esse período. Então, eu ainda estou testando algumas coisas de qual que é o valor ideal para cobrar mesmo, assim. Então, é isso. Mas já estou fazendo e acho que essas são essas duas diferenças, né? sim. Financeiramente e eu acho que todo mundo fica mais calmo, porque eu fico mais calma se eu errar e o paciente pode vir mais e tudo bem, e o paciente fica mais tranquilo sabendo que ele também pode vir mais e que isso não vai significar que ele vai ter que gastar mais. Que paciente, vou focar ainda na coluna, mas paciente de coluna é um paciente que já gastou muito. Então ele saber que se ele precisar mais de mim, ele não vai gastar mais, eu acho que traz uma tranquilidade. Não, com certeza. E às vezes não é nem sobre dar permissão para o erro, né? Às vezes a gente realmente precisa testar o paciente exaustivamente, por mais que a gente reserve 1 hora e meia de consulta, tem casos complexos que não tem como a gente terminar metade da avaliação no primeiro encontro. Então, eu acredito muito nisso e principalmente em você, o que você falou é muito importante, porque a gente tem colegas, né, e estão todos lá no onboarding para vocês verem, reverem, que a gente está trabalhando para esses colegas desacelerarem, porque eles cresceram tanto que agora eles estão sufocados de tanto trabalhar. Não, pera aí. Ó, tem um jeito de você ganhar a mesma coisa reduzindo sua carga de trabalho, quiçá aumentar seu faturamento reduzindo sua carga de trabalho. É dessa e dessa forma, para você conseguir seguir o passo a passo. Então, isso aí é muito importante. Mas você falou aí da comparação do primeiro trimestre do ano passado com o primeiro trimestre desse ano. Aí eu quero parafrasear isso, Alessandra, porque você estava no BeExpert, aí eu não sei como é que estava seu progresso lá, mas eu sei que do nada eu recebi uma mensagem sua dizendo, olha, Caio, acho que eu quero entrar na mentoria, tal, me explica como é. Como é que foi esse processo de decisão? Porque você já tinha acesso a uma parcela de conhecimento muito boa e você entrou no segundo ciclo, né? Você não entrou no primeiro, entrou no segundo. Como é que foi isso aí? Por que que você tomou essa decisão? O que é que você viu que te fez evoluir dentro do sistema? Eu acho que eu funciono bem com eu funciono melhor com prazos e datas. Então, saber que eu tenho um prazo, uma data para concluir as tarefas me ajuda na organização. Então, eu fiquei pensando que porque é isso, por exemplo, quando a gente vai falar do Fiz Insights, então tá lá, tá disponível, é só fazer, né? Vai saber que vai ter alguém churiçando sua mente para você fazer, me ajuda. Então eu pensei, na verdade, o que eu estou querendo te dizer em palavras bonitas é que o acompanhamento, eu pensei que o acompanhamento ia me ajudar, e me ajuda. Sim. Tem alunos que funcionam com cobrança, né? Cobrança, prazos, deadlines e por aí vai. E tem alunos que não reagem bem à cobrança, né? Se a Uhum. gente perceber e a gente traçar um perfil de um grupo assim, um subgrupo, como eu tanto falo, de personalidades aí, a gente vê que tem um grupinho que quanto mais eu tiver em cima, mais resultado gera. E tem um grupo que quanto mais eu tiver em cima, mais paralisa, né? Então, eu brinco com vocês que a gente tem que parar de se comparar, né, com os colegas e começar a se inspirar nos colegas. E isso é uma mudança de mentalidade muito importante para que você comece a ter resultado. Que é você contra você ontem, né? Como Uhum. você falou, em relação à comparação trimestral. Mas, ainda falando de resultado, Alessandra, você me mandou um direct em dezembro mostrando o seu faturamento para mim e entrando na mentoria. E aí, em janeiro, você praticamente mais que dobrou. Né? Como é que foi isso? O que é que você fez de diferente? Foi só cobrança mesmo ou teve implementação de alguma coisa? Eu fiz o desafio direito, né? Olha só que coisa, quem diria, não é?
E daí eu fiz o desafio direito. Quando fiz esse, se eu não me engano, eu estava no 2.0. Foi só isso que eu fiz diferente, que eu nem tinha feito ainda a implementação da forma de pagamento. A forma de pagamento eu comecei a fazer o mês passado. Eu Que ainda não louco. tinha assistido essa aula, então aí eu coloquei depois, aí fiquei enchendo o saco lá no grupo, e aí eu comecei a fazer esse o mês passado. Então tem pouco tempo que eu implementei esse de período de tempo. Talvez se tivesse feito lá em janeiro, tinha sido melhor ainda. Sim, maravilha. Eu falo assim para os alunos que querem subir para a mentoria que, ó, você vai ver uma coisa que praticamente é mais do mesmo, né? Você vai ter um desafio a mais do que o BeExpert, mas você vai ter muito do mais do mesmo. O grande lance é que eu vou estar em cima de você. Esse é o E grande essa lance. assistência, e essa assistência muda completamente o jogo. Por exemplo, a gente tem aluno lá dentro que, com 2 anos de acesso, mesmo renovando, só assistiram 44% do curso. Então, existem alunos que ainda, quando a gente vai ver o gráfico de evolução do curso, você vê que o cara foi das aulas iniciais para as aulas intermediárias e para as aulas finais e não passou na ordem, né? E aí, quando eu vou perguntar ao aluno, não, é porque eu tô com a dúvida num caso de ombro. Aí a pergunta vai para você, E Alessandra. aí a coluna. A pergunta vai para você. Por que que a gente, por que que você acredita que a gente precisa seguir o GPS como tá lá naquele ordenamento? Por que eu não posso assumir? Caio, eu já fiz a formação em 3 letras tal. Só que eu tenho dificuldade aqui em quadril, velho. Eu quero logo sua aula de quadril. Por que que não pode ser assim, na sua ótica? Eu acho que a gente já está muito acostumado que uma dor num lugar é daquele lugar, né? Então a gente quer resolver logo e acha que a gente vai ser mais assertivo se a gente for direto para esse lugar. E de modo geral, o que eu observo quando eu assisto as hot seats e as sessões clínicas é que a gente errou porque pulou uma coisa tosca. Porque é muito engraçado isso. Quando você vai fazer atender o paciente que a gente já atendeu, você não fez nada sensacional, sabe? Fala, nossa, meu Deus, eu nunca vi isso. Caraca, é óbvio que era isso, né? Desde o começo. Mas a gente fica. Mas é que é óbvio que quando a gente está com o paciente, ele que enxuriçou nossa mente e reclamou e não sei o quê e tudo mais. Então, eu acho que é isso. E eu diria que também se tiver algum paciente escutando, é para escutar com amor, assim, que não é para a gente acreditar em tudo que o paciente fala, não porque ele está mentindo, é porque ele também está enviesado na dor. Então, acho que a gente tem que ser mais pragmático em relação ao resultado de antes e depois, na hora de fazer a análise do dado mesmo, sabe? Porque quando o paciente ainda está com dor, parece que está tudo uma grande porcaria. E aí ele para de ver o que já melhorou e fica vendo só o que falta. E se a gente fica nesse só o que falta também, eu acho que o nosso erro está aqui e não de ajudar o paciente a reconhecer tudo que ele já melhorou, que às vezes é não fazer nada diferente, é continuar fazendo o que a gente já está fazendo mesmo. Exatamente. Uma coisa que eu brinco com os pacientes às vezes é que a gente precisa de foco, paciência e disciplina. Eu falo, ó, fisioterapia é um processo chato, requer disciplina, muitas vezes é mais do mesmo. Você vai ter a volatilidade lá da intensidade da dor, vai achar que botou tudo a perder, vai querer sua grana de volta, mas é lá no final do tratamento que as coisas começam a valer a pena. É o que eu Uhum. falo de alinhamento de expectativa, né? É muito Sim. importante esse processo aí. Parafraseando ainda o que você falou, Alessandra, quando vocês colocam um caso complexo para eu atender diante de vocês, vocês percebem que eu volto para a base, né? Back to basics, né? Quando a gente volta para a base no GPS, a gente revisita a sequência de movimentação para ver se houve alguma pulada de etapa. Mas ainda assim, existem sessões clínicas que a gente pula a etapa intencionalmente, né? E é esse o que é o processo de diferenciação diagnóstica. Existe
uma pressa para dar resultado. Você está lá testando o paciente e o tempo da sessão está acabando, você às vezes quer colocar a mão do paciente. Isso enviesa a sua, faz com que você fique pulando etapa, vamos dizer assim. Mas existem dados, existem pistas da avaliação que fazem com que você faça isso intencionalmente, é o que eu tento mostrar para vocês. Agora, assim, você falou de hot seat, você falou de sessão clínica. Qual que seria a aula que você mais gostou e que você achou assim fundamental dentro da formação? Que você já assistiu inúmeras vezes e por quê? Acho que é aula de estratificação de paciente. A primeira de todas lá, né? É porque eu acho que esse é o grande lance, porque a gente fica colocando todo mundo como instrução mecânica ou querendo que todo mundo fique lá. E eu acho que o que tem de muito legal nessa aula é que você já fala de tempo de tratamento, que já ajuda no quanto que a gente vai fazer e tira essa cobrança de que mesmo sendo uma obstrução mecânica é rápido, né? Então acho que essa aula e aí a gente já começa a ver que das duplas apresentações. Então acho que é a aula que mais me ajuda. E aí, de modo geral, não é uma aula específica, mas eu nem diria que é uma aula específica que me ajuda, mas é o jeito de considerar questões não mecânicas, que a gente, que é como eu te falei no onboarding, sobre essa paciente que piorou do nada. Então, acho que é isso. Isso que me fez diferença na forma de tratamento. Sim, como Aí eu foi não que sei, é você. porque você não fala isso em uma aula específica, acho que você vai falando em todas as aulas um pouco, e não tem essa aula, mas na verdade acho que que eu te diria é que é a filosofia do pensamento, assim, né? Na aula da quinta-feira, da última quinta-feira, foi muito legal ver a paciente, você atendendo ela assim, e trazendo pontos tão sensíveis à tona. A gente até brincou, se essa mulher não chorar, eu choro. Porque você foi abordando esses pontos bem, assim, sistemáticos, né, em relação à falta de atividades de prazer na vida mesmo, que como que isso influencia no pensamento, que vai influenciar em como ela percebe a dor. Exatamente. A gente brinca dentro da formação que não é só sobre a grana, né? Muita gente aumenta o resultado financeiro e tal, mas a nível de resultado clínico, Alessandra, você falou desse caso do onboarding aí, explica pra gente, traduzindo aí pro leigo, que não é fisioterapeuta, como é que a visão é transformada de mecânica e não mecânica? Dá um exemplo de um caso que você abordou, que você possa, claro, dar, né? Que isso fez diferença, que todo aquele rastreio de evento de vida, etc. O que é que você pode falar para a gente a respeito de resultado clínico nesse aspecto? Eu vou contar a história dessa paciente do onboarding mesmo, que eu tava indo sair para viajar e ela estava indo bem no tratamento, estava quase de alta, assim, faltavam acho que 2 consultas para ela ter alta. E ela me mandou mensagem desesperada, querendo consulta agora, hoje, amanhã, que ela tinha piorado muito do nada, segundo ela. E aí eu falei assim, a gente vai sondando também. Eu falei assim, mas aconteceu alguma coisa? Você pegou um peso? Você, sei lá, alguma coisa assim? Ela, não. Não era a resposta que eu queria mesmo. Daí eu falei assim: ah, tá bom, você não precisa me falar o quê, mas aconteceu alguma coisa? Você dormiu mal, ficou estressada? Algum evento estressante que tenha acontecido? Ah, aconteceu. E aí ela já foi falando, não perguntei nada. Ela falou assim: ah, minha neta ficou com febre, ela é bebezinha, a primeira febre que ela teve, a gente ficou desesperado. Nananana. Falei, sua dor piorou depois disso? Piorou depois disso. Ah, tá bom. Você acha que tem correlação uma coisa com a outra? E ela disse que sim. Falei, então hoje é dia de mantém o que a gente já estava fazendo, paciência. Sua netinha tá bem? Tá tudo bem com ela? Não, tá tudo bem, já passou, foi só uma febre, tá controlado. Então ela também já ficou mais tranquila, porque se a gente deixa o paciente nessa, aí quer fazer uma consulta de urgência, quer fazer exame, quer tomar remédio e aí a gente já extrapola a linha do pensamento para coisa mais grave quando é uma situação estressante. Então, tendo uma vez sendo possível, tendo contornado essa situação estressante, eu também terminei de viajar mais tranquila, ela ficou mais tranquila também. Enfim, acho que é essa forma de ver, assim.
E Tá, aí é isso, né? Então fica todo mundo mais tranquilo, que senão o paciente fica desesperado, querendo fazer outra ressonância, outra infiltração. E nesse caso, o fator desencadeante tinha sido o estresse, né? e como que era a visão antes, Ia Alessandra? ficar Com- Como, desesperada. como que você ia reagir antes de você ter acesso a esse tipo de conhecimento? Ia ficar. E a gente fica, na verdade, acho que a gente fica sem entender também. Fica sempre angustiado, fala, nossa, será que eu errei alguma coisa? Errei na carga, e aí a carga se somou e hoje desencadeou. Enfim, acho que a gente dá uma sambada ali depois na evolução, que a gente fica sem entender. Então, hoje, esse jogo de cintura, e eu diria que essa responsabilização do paciente também, porque aí a responsabilidade da melhora dele não é minha, é nossa. Porque daí ele tem que fazer a parte dele, né? Então, se ele não. Teve uma paciente que aconteceu esses dias, ela voltou, né, do retorno, e ela falou que queria outro exercício que ele não tinha melhorado. Aí eu falei, tudo bem, vamos ver. Daí eu sondei, porque é isso, eu não posso partir do princípio que ela acertou. Sim, E ela falou que não tinha feito. Então eu falei, então não tem como eu te dar outro exercício, concorda que você não fez esse, eu nem sei se ele funcionou. Então aí a gente foi conversar sobre disciplina. Então não adianta. Eu falei, o jeito que a fisioterapia tem de ajudar é com exercício. Então se você não fizer, eu não posso te ajudar. Então isso é uma coisa que fica muito clara. E acho que a forma de conversar, a clareza da comunicação, a gente diminui o ruído, a gente diminui a chance de dar ruim lá na frente. Mas isso é óbvio, não tem óbvio para o paciente. Mas a gente já conversou isso, lembra? exatamente. Ale, eu não sei se você tem na bagagem formações em terapia manual. Tem quiropraxia, osteopatia, qualquer técnica manipulativa, não, né? Mas eu não sei se aplica a você também. Vamos lá. Às vezes, quando o fisioterapeuta entra dentro do programa, ele percebe que eu ensino 95% hands-off, 5% hands-on. E aí ele pode cair naquele pensamento, poxa, aqui na minha cidade, todos os osteopatas estão bombando, todos os quiropraxistas estão bombando. Você sofreu com essa questão de mudança do modus operandi de atender? Você acha que seus pacientes sentiram isso? Como que foi sua mentalidade para encarar esse processo? Você acha que isso se aplica à sua trajetória, não? Não, acho que se aplica porque a gente quer encostar no abençoado de todo jeito, né? Eu ainda eu fico quando eu percebo que o paciente é um pouco mais carente, eu encosto mais nele, mas não para fazer alguma técnica manipulativa, alguma coisa assim. Então tem essa diferença só. E às vezes, ainda quando eu faço isso, eu falo assim: não precisava, mas vou te dar uma ajudada aqui, não sei o quê, tentando educar para que se em algum momento a gente precisar fazer um online funcionar. Mas eu acho que isso até, né, mas o osteopata, a gente sempre olha para o outro, né? E acho que o exercício da vida, para mim, agora é lembrar do que a gente está fazendo, né? Do meu histórico e tal, porque a gente sempre vai olhar o da outra pessoa. Porque acho que, de modo geral, a osteopatia, a criopraxia são técnicas popularmente as mais conhecidas pelos pacientes. Então, é natural que eles procurem por isso, que o paciente está buscando desesperadamente qualquer coisa. E aí acho que a gente tem que saber elencar melhor, assim, quando que precisa e tudo mais, assim. Então, quando é um paciente que está mais aberto, ele vem procurando por isso, a gente conversa e dá para converter tranquilamente. Mas eu sinto, não pela quiro, pela osteo, mas por essa nossa crença de que a gente tem que ficar encostando no paciente, né? Exatamente. Para finalizar e a gente ir para as considerações finais, Ali, o que é que você poderia falar em relação a resultados financeiros que você teve com a formação? E já entrando em considerações finais, o que é que você falaria para essa galera da fisioterapia que clicou para encher os dados do carrinho, mas por algum motivo não apertou o botão de comprar? O que é que você falaria para eles? Eu acho que eu compreendo que a gente fica pensando que, assim como o paciente, a gente também já comprou um monte de curso. E que a gente fica é, com receio de ser parecido e tudo mais.
Eu vou te falar uma coisa que uma amiga minha que ela não comprou de você, mas ela me convenceu a comprar, que foi o seguinte: quando você, para você usar para vender, quando ela falou assim, o curso do Caio é o seguinte: se você for comparar os cursos, os outros cursos, né, da concorrência, é um curso de coluna e um curso de extremidades. Se você juntar os dois, dá o seu curso na época, não sei quanto custa agora. Ou Uhum. seja, é um curso mais completo que tem isso. Então, essa foi a minha tomada de decisão. Mas quando a gente entra, tem essa coisa do que eu acho que a gente ganha clareza na comunicação com o paciente, e leveza no atendimento. Então, acho que isso para mim, que o autocobrança fica lá em cima com esse negócio de 3 consultas, 4 consultas, é muito desesperador. Então, você tira esse desespero da cabeça e a gente trabalha com mais calma e mais tranquilidade, né? E essa aula de plano de tratamento ajuda no ganho financeiro, né? Mas acho que dá tranquilidade para a cabeça. Não é um curso que vai falar sobre coluna ou sobre extremidades. A gente vai olhar o paciente em todo o contexto. E eu acho que uma coisa que a gente ficava vendo muito assim é que a gente vê, tem um fator biopsicossocial. Tá, mas eu sou fisioterapeuta. Então, hoje eu sei como abordar isso do biopsicossocial dentro da minha casinha fisioterapeuta. Então, eu costumo brincar com os pacientes quando a gente percebe que isso é muito forte. Eu falo, ó, o bracinho da fisioterapia não vai alcançar isso. Isso você precisa de terapia. Então, eu já fico tranquila e o paciente está encaminhado. Eu não sei se está sendo claro o meu raciocínio, mas a Não, gente tá entra assim. achando que é coluna extremidades. Não é coluna extremidade, é fazer essa abordagem biopsicossocial de forma assertiva. Exatamente. E a gente, com isso, a gente também responsabiliza o paciente da parte dele e a gente consegue fazer mais faturamento pela organização da aula lá de estratificação e da aula de plano de tratamento, de vender por tempo. Fora os acompanhamentos, né? Que a gente aprende a vender também e facilita para a gente e o paciente se sente mais seguro também. Então, eu vendi já esse ano alguns planos de acompanhamento. Isso aí. Maravilha. Então, ó, gratidão aí pelo seu tempo, pela sua colaboração, pela sua clareza na comunicação, por acreditar no processo, né? Entrar no BX, vai subir para a mentoria, tá sendo acompanhada por mim, né? Eu sou grato a cada um de vocês porque fazem o meu processo ficar lá na tampa, assim, ó, de realmente significado com a profissão, né? E o que é que eu estou trabalhando hoje na minha terapia? Entender que eu não posso querer os resultados de vocês mais do que vocês mesmos. Então, enquanto, Alessandra, você estiver doando energia, eu vou estar na tampa doando energia para você. No momento que não estiver fazendo sentido, fatalmente eu vou reduzir a energia que eu coloco dentro do sistema. Então, gratidão aí por tudo, não só pela entrevista, mas também pela live, pelo vídeo, né, que você deu para lá para o site, que está muito bom, está muito simples, muito coerente, de acordo com tudo que a gente tem de missão, de visão, de valores. E é isso. Obrigado pelo tempo. Qualquer coisa, Obrigada, estamos Caio. lá no grupo. Tá bom, Beleza? obrigada. Um abraço, Tchau. pessoal.